Abramos nossas Bíblias novamente na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ainda vamos a Isaías, capítulo 42, versos de 1 a 4. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Conforme iniciamos ontem, quem somos nós para falarmos algo das glórias da pessoa e obra de nosso Senhor? Mesmo tendo as Escrituras inspiradas pelo Espírito Santo em nossas mãos, nossa limitação é tão imensa, em particular quando o assunto se trata das glórias do nosso Senhor Jesus. Algumas passagens no Novo Testamento são sintéticas e condensam as glórias da pessoa e obra de nosso Senhor, que nos fazem gastar um tempo extenso para podermos tocar as orlas das vestes do Senhor nessas passagens tão ricas no que dizem respeito à glória de sua pessoa e obra. Por exemplo, Colossenses capítulo 1, dos versos 13 a 23, talvez seja a menção no Novo Testamento mais extensa sobre as glórias da pessoa e obra de nosso Senhor. Um texto muito conhecido entre nós. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mais à frente ele vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, etc, etc. Cada expressão, até mesmo cada palavra, é cheia de significado. E amados irmãos, nunca podemos permitir que por uma presunção, talvez até uma arrogância intelectual, achar que iremos de alguma forma colocar Deus em uma caixinha doutrinária, deixarmos de ter aquele mesmo espírito que houve nos seus mordomos que nos impressionam, como por exemplo o apóstolo Paulo, um dos seus mordomos, humanamente falando, mais destacados entre seus servos todos. Quando ele completou, podemos assim dizer, aquela epístola aos Romanos, tratando do assunto do Evangelho de Deus e da glória do Evangelho, esse é o tema de Romanos, em particular nos 8 primeiros capítulos, onde ele fala tanto sobre tantas doutrinas, podemos assim dizer. Quando aquele parêntese é aberto e fechado no capítulo 9 a 11 de Romanos, onde ele vai tratar da questão
dos judeus, a rejeição dos judeus e a inserção dos gentios. Quando ele termina aquele capítulo, ele diz nada mais, nada menos que: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, quão inescrutáveis, impenetráveis são seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Essa passagem, podemos assim dizer, ela é um cântico de adoração, uma doxologia. Então, se queremos abordar os capítulos de 1 a 11 de Romanos em termos doutrinários, assim podemos fazê-lo. Embora, na verdade, o que está contido ali é mais que doutrina em si, mas uma revelação da glória da pessoa e obra de nosso Senhor, ou da glória do Evangelho. Então Paulo, após expor aquela epístola calmamente, já que ele não conhecia os romanos, nunca esteve lá, não estava tratando com problemas entre os romanos, mas escrevendo calmamente uma carta sistematicamente, numa evolução de pensamento, do seu entendimento a respeito da glória da pessoa e obra do Senhor, ou da glória do Evangelho de Deus. Depois de exalar tanto ensino, veja como Paulo conclui. Amados irmãos, coloquemos assim: toda teologia que não nos conduzir à doxologia é espúria. Não alcançou o lugar devido dentro de nós. Quando Paulo conclui essa profunda sessão, chamemos de teológica, ele não conclui com seu peito cheio, como alguém que estava cheio de revelação e de conhecimento, mas ele a conclui com seus joelhos dobrados. E com aquele penetrante ó, deslumbrado, diante da glória da pessoa e obra do Senhor, do Evangelho de Deus, que é Cristo. E então, ele anuncia aquela doxologia maravilhosa. Como precisamos, todos nós, guardar nossos corações, para que toda teologia nos conduza à doxologia. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, quando mencionamos esse assunto do mordomo aprovado, do mordomo modelo, quanta dependência temos da ação do Senhor de abrir o céu sobre nós e dentro de nós, rasgar o véu dos nossos corações, iluminar os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos mesmo que tocar orlas das suas vestes. E já seremos profundamente abençoados. Então o texto que lemos de Filipenses capítulo 2, como dizíamos ontem, provavelmente fosse um hino cristão primitivo, inspirado pelo Espírito Santo, esse guardador das verdades de Deus, aquele que o Senhor disse a respeito dele que guiaria seus discípulos a toda verdade. E exerceria um ministério de glorificar o Senhor em tudo. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Esse é o ministério do Espírito Santo. Chamar nossa atenção para as glórias da pessoa e obra do Senhor Jesus. Então, quando esse cântico de 75 palavras, versos 6 a 11, ele foi descrito, ele condensa todas as verdades essenciais do Evangelho. Se os irmãos já perceberam com atenção, ele começa na glória eterna do Filho de Deus, aquele que é Deus com Deus, subsiste em forma de Deus. Já vimos. E ele conclui de novo na glória do Deus homem, agora, exaltado à destra de Deus. Então esse cântico vai da glória eterna do Filho de Deus à glória do Deus homem exaltado. Ou seja, toda a história
do Verbo eterno, seja no que concerne à sua realidade eterna com Deus e em Deus, quanto à sua realidade encarnada, vida humana, obediência, provações, assumindo natureza humana, morte e morte de cruz. Depois, a partir do verso 9, sua exaltação soberana, o que está implícito aí é que ele está sentado à destra da majestade. Essa expressão ocorre muitas vezes no Novo Testamento. O livro de Hebreus é o livro, sobre todos os outros, para nos mostrar onde nosso Senhor Jesus está depois que ele foi ascenso de Betânia. Aqueles varões que deram aquele testemunho, quando ele foi encoberto por aquela nuvem, ele virá do modo como viste subir, até Atos capítulo 1, 8, nós não sabemos exatamente onde o Senhor está. A não ser por uma menção ali no Evangelho de Marcos, que diz que quando ele ressuscitou, sentou-se à destra de Deus. Marcos já conclui assim seu Evangelho. Mas é o livro de Hebreus que vai nos dizer exatamente onde ele está e o que ele está fazendo. Que epístola é essa epístola aos Hebreus? Vai nos dizer que o nosso Senhor, encerrando o seu ministério terreno, ele inicia o seu ministério celestial. E agora vive para interceder por nós. Em que sentido? Conduzindo muitos filhos à glória. No cântico que lemos de Filipenses 2, diz que ele assumiu, e aqui retomamos nossa linha a partir de ontem. Aí paramos. Assumiu a forma de servo. Quando vamos à Epístola de Hebreus, no capítulo 2, nós temos uma clareza absoluta do que isso significa. Que linda passagem. Hebreus 2, verso 14, começa assim. Visto que os filhos, isso refere a nós, os descendentes de Abraão, da fé, aqueles que o Senhor escolheu no seu coração antes da fundação do mundo, esses são os descendentes de Abraão, os filhos da fé. Então, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, ou seja, todos nós temos natureza humana. Então, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes, carne e sangue, ele igualmente participou. Essa é a linguagem de Hebreus para o termo de Paulo em Filipenses, assumindo a forma de servo. Hebreus diz, destes, carne e sangue, natureza humana, ele participou. E participou para quê? Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse a todos aqueles que pelo pavor da morte estavam sujeitos à servidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Essa palavra socorre, que ocorre duas vezes aí no texto que estamos citando, Hebreus 2, de 14 a 18. A raiz dessa palavra é a mesma usada em Filipenses 2. E aqui não estamos interessados, em primeiro lugar, em semântica, não. Estamos interessados em verdade espiritual. Quando Paulo usou a palavra assumindo a forma de servo, se você consultar essa palavra, a palavra usada em Hebreus para participou, destes ele igualmente participou, Hebreus 2, 14 e 15, participou de carne e sangue, é a mesma raiz usada em Filipenses com um prefixo. Estamos interessados também aqui na pronúncia exata das palavras em grego, mas vamos transliterar e transfonar, digamos assim, o som aqui para a nossa linguagem. A palavra em Filipenses é lambano, assumindo. E a palavra em Hebreus é epilambano. Esse epi de epílogo, de epígrafe. Epílogo, uma palavra em adição ao que já foi dito. Logo, epilogo. Uma palavra em adição a tudo que já foi dito. O que isso significa em Hebreus? Em Filipenses, o Senhor assume forma de servo. A primeira coisa que o Senhor, e essa palavra lambano significa agarrar. A primeira coisa que o Senhor agarrou, digamos assim, para entendermos Filipenses 2, foi natureza humana. Ele não tinha, nunca teve. Ele é o Filho eterno de Deus e só tem natureza divina. Então aquele milagre aconteceu. O Espírito Santo prepara um veículo humano para o Verbo eterno. Encarnação. Que maravilhosa verdade, irmãos. O pilar
da confissão cristã. Aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. Lembre-se de João. Então essa palavra lambano, em Filipenses 2, significa agarrar. Ele agarrou a forma de servo e foi reconhecido em figura humana, como já comentamos. Mas o que mais ele agarra? Segundo Hebreus agora, Hebreus 2,14. Agora a palavra é epilambano, ou seja, ele agarra algo mais em adição. E o que ele agarra? Leia o texto. Hebreus 2,16. Ele agarra os descendentes de Abraão. Ali está a palavra socorrer, que ocorre 2 vezes. Que é então essa outra que acabamos de citar. Primeiro o verbo eterno, esse mordomo fiel, esse meu servo, na palavra de Isaías, ele assume natureza humana. Sem isso nada seria possível. E após assumir natureza humana, assumindo a forma de servo, e reconhecido em figura humana, em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Esse que agarrou a natureza humana, então agora agarra algo mais. Porque ele agarrou a natureza humana, então agora ele pode socorrer ou agarrar em adição os filhos de Abraão, os descendentes da fé de Abraão. Nós, os filhos, como Hebreus nos chama. O capítulo 1 de Hebreus é sobre o filho. O capítulo 2 de Hebreus, a ênfase está nos filhos. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Então aqui temos mais uma verdade maravilhosa. Que tremendo Redentor nós temos. Filho de Deus, filho do homem. Essência de Deus, subsistindo em forma de Deus. Essência de Deus, manifestada na essência de servo. Forma de Deus, forma de servo. Também vimos ontem. Que texto maravilhoso. Irmãos amados, nossa mais sublime ocupação é meditarmos a respeito das glórias do nosso Senhor Jesus. Houve um servo de Deus imensamente usado por ele no movimento chamado puritano, mais ou menos 100 anos depois da Reforma. Talvez ele tenha sido, é considerado o grande teólogo do movimento puritano. E o seu nome é John Owen. Muito ele escreve sobre as glórias de Cristo. Há um pequeno extrato de uma obra imensa no original em inglês, desse irmão. Há um extrato em português que se chama A Glória de Cristo. E o título original é As Meditações sobre a Glória de Cristo. Irmãos, não há nenhuma outra ocupação que possa trazer tanta realidade, tanta profundidade, tanta penetração nos nossos corações, como a meditação na glória de Cristo. Paulo diz até mesmo assim em Coríntios, é contemplando a sua glória que nós somos transformados. De glória em glória. A ideia é de um estágio de glória para um estágio de glória além. Glória em glória na sua própria imagem. E como nós podemos contemplá-lo? Por causa do Espírito do Senhor, como Paulo conclui lá, 2 Coríntios 3,18. Transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, graças a Deus, e o quanto precisamos confiar honestamente e dependermos totalmente do ministério do Espírito Santo. Ele é o único que pode nos mostrar as imensas glórias de nosso Senhor Jesus. Então, esse é o mordomo aprovado por Deus. Ele é nossa âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Meditando no seu modelo como mordomo, nós podemos aprender o que é ser mordomo. Mas, amados irmãos, graças ao Senhor, porque nós não aprendemos de Cristo estudando seu modelo. Nós aprendemos de Cristo porque tudo aquilo que o Espírito Santo nos revela, e por favor, me permitam reforçar essa palavra, sabe por quê? Deixa eu fazer um parênteses rápido aqui. Há 31 anos atrás, mais que isso, quase 40 anos atrás, eu era um jovenzinho, um adolescente. Quando nós estávamos escolhendo nossa carreira acadêmica, um grande amigo e eu, então fui fazer o meu curso e ele foi fazer teologia. Quando ele entrou no seminário, um seminário muito conhecido em nosso país, um professor abre a sala de aula, entra com a Bíblia debaixo do braço,
abre a porta e escora a porta com a Bíblia. E diz assim: em minhas aulas, a Bíblia será usada para isto. Liberalismo tem tomado conta da grande maioria dos seminários no nosso país. Como nós precisamos, com a graça de nosso Senhor, retomarmos a necessidade que temos de revelação das Escrituras. Quando esse mesmo jovem, na sua sala, no início do seu curso, primeiro ano, ele se reuniu com mais 2 ou 3 para terem reuniões de oração pela manhã, ele foi zombado por toda a sua turma. Para que orar? Nós viemos aqui para estudar. E a Bíblia é o nosso livro-texto. Vamos estudá-la. E vamos separar a casca do grão. Como já dizia Adolf Harnack, Rudolf Bultmann. E esses nomes muito conhecidos do liberalismo teológico. Irmãos, quando a palavra de Deus deixa de assumir o que ela é em nossas vidas, palavra verbalmente inspirada por Deus, e nós nos tornamos juízes dela, o assunto está encerrado para nós. Agora nós é que vamos julgá-la, e não ela vai nos julgar. Satanás tem pego nesse laço inúmeros cristãos e líderes, que o Senhor guarde nossos corações. A palavra de Deus para sempre está firmada no céu. Se há algum erro, está em nós, não na palavra. Se há alguma debilidade ou fraqueza, essa está na nossa compreensão e não na palavra de Deus. Errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Que o Senhor retome os nossos corações, de novo, a essa atitude diante de sua bendita palavra. Então, irmãos, o Espírito Santo, sim, é o revelador de Cristo. Nós não precisamos apenas de doutrina, não. Nós não precisamos abrir esse bendito livro-texto, estudá-lo, não. Nós precisamos que o Espírito Santo intervenha e abra os nossos olhos. Do contrário, nós não teremos revelação. Oh, que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Quando esse mesmo jovem que eu citei falava sobre a necessidade de revelação do Espírito nesse seminário, mais uma vez ele era zombado. Que assunto é esse de revelação? É óbvio que nós não estamos falando de revelação extrabíblica e de nenhum misticismo desse tipo. Nós estamos falando do Espírito Santo abrir nossos olhos, para nós vermos as riquezas de Cristo na sua palavra. E só Ele pode fazer. Então, irmãos, graças ao Senhor porque podemos contar com Ele, para abrir nossos olhos para o mordomo aprovado. Sabe quem inspirou Isaías a escrever os cânticos do servo? Pedro já nos disse. Pedro nos disse que os profetas indagaram e inquiriram as coisas que eles profetizavam. Profetizavam e não sabiam exatamente o que estavam profetizando. Como isso se cumpriria? Como seria possível o Messias ser vitorioso e o Messias ser sofredor? As duas coisas não combinam. Isaías profetizou as duas. Se você usar o seu intelecto, você tem que jogar o livro de Isaías fora. Nem Isaías entendia. Então Pedro vai explicar. Os profetas indagaram e inquiriram as coisas que profetizaram, porque eles profetizavam sobre a graça a vós outros destinada. E eles profetizaram mediante o Espírito de Cristo. Que palavra interessante de Pedro. Ele não diz apenas o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele diz o Espírito de Cristo, que estava nos profetas do Velho Testamento. Porque tudo o que eles profetizaram tinha um só foco, um só tema: Cristo, o varão aprovado por Deus. Então, louvado seja o Senhor, porque nossos olhos podem ser abertos. E, irmão amado, isso não é automático. Se você quiser, ele será. Se você bater, pedir, clamar, ele será. Do contrário, não será. O Senhor não vai distribuindo revelação no nosso colo de graça. Certa vez um jovenzinho ouviu Spurgeon pregar. E ele ficou muito impressionado. E quando Spurgeon terminou sua mensagem, desceu do púlpito, aquele jovem imediatamente veio encontrá-lo e perguntou assim: Senhor Spurgeon, qual é o segredo do poder espiritual? E naquele caso específico daquele jovem, Spurgeon respondeu assim: suor, suor, suor. Como que dizendo, não espere que nada caia no céu no seu colo, moço. Coloque o seu traseiro na escrivaninha, estude as Escrituras e peça ao Espírito Santo que abra os seus olhos. Suor, suor, suor. Aquele pregador
tão ungido pelo Senhor. Milhares de almas foram salvas através daquele mordomo fiel, Spurgeon. Então que o Senhor também nos ajude nos nossos dias. Como o irmão relembrou pela manhã, talvez em poucas fases da história da igreja nós tenhamos tido tanta necessidade de homens e mulheres que amem a palavra do Senhor, que aguardem em seus corações. Sabe qual foi o segredo do mordomo aprovado? Está lá no Salmo 40. Agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade. Dentro em meu coração está a tua lei. Esse foi o seu segredo. Sabe como Pedro interpreta, podemos assim dizer, este Salmo 40? Hebreus, o autor de Hebreus, não Pedro, Pedro cita o Salmo 16. O autor de Hebreus, no capítulo 10, aplica esse Salmo 40. Sacrifício e oferta não quiseste. Hebreus 10, de 5 a 7. Nem holocaustos e ofertas pelo pecado, com isso te deleitastes. Então disse eu, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O livro de Hebreus força ou reforça essa expressão, aqui estou para cumprir tua vontade. E o Salmo 40 agrega, dentro em meu coração está a tua palavra, ou a tua lei. Quando Pedro cita o Salmo 16 agora, em Atos 2, na primeira pregação apostólica da história da igreja, Atos 2, Pedro cita o Salmo 16, para se referir à ressurreição de Cristo. Escute o que ele diz. Olha o segredo do mordomo aprovado. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Ou, diante de mim, eu via sempre o Senhor. Coloque essas duas coisas juntas. Diante de mim, eu via sempre o Senhor. Este foi o segredo do mordomado do nosso Senhor Jesus. O mordomo aprovado por Deus. Ele nunca perdeu de vista o Pai Celestial. A providência era carrancuda com relação à vida do nosso Senhor Jesus. E ele conhecia muito bem essa trilha e estava preparado para ela. Manifestava no seu semblante uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. E o seu segredo? Diante de mim eu sempre via o Senhor. Ele perdeu essa visão unicamente quando ele teve que clamar, Deus meu, por que me desamparaste? O segundo aspecto do texto que citamos, o mesmo texto, diz assim, o Senhor tem-o sempre à minha presença. Observe essas duas frases juntas. Embora elas se refiram, irmãos, de modo geral à mesma coisa, há uma nuance aí que penso que nos ajuda. Por um lado, o Senhor pôde dizer, diante de mim eu via sempre o Senhor. Por outro lado, ele pôde dizer, o Senhor, eu o tenho sempre à minha presença. Parece que essas duas coisas realmente têm que andar juntas, combinadas. Se de algum modo nós pudermos dizer, Senhor, somos gratos a Ti porque temos visto a Ti. Temos visto a Ti na Tua palavra, temos visto a Ti nos irmãos, temos visto a Ti nas reuniões. Será que nós podemos dizer a outra frase? O Senhor, nós o temos sempre à nossa presença. Irmãos, que frase ousada essa. O Senhor, eu o tenho sempre à minha presença. Esse era o segredo do mordomo aprovado. Por isso ele disse, ele me fará ver os caminhos da vida. Na sua destra há delícias perpetuamente. Então, quando nós voltamos a Isaías 42, seguindo o que nós introduzimos ontem, os 4 primeiros versos, do capítulo 42, 49, 50, 52 e 53. Cânticos do servo, como já citamos ontem. Maravilhosos todos eles. Quando o capítulo 42 inicia, contemplem, ou eis, meu servo, meu, ou a quem sustenho, meu eleito, o verbo se apresentou no conselho eterno, Logos, o Filho, se apresentou no conselho eterno da divindade, para ser Cordeiro de Deus. Quanto a ele, ele se apresenta, porque ninguém o compungiu a ser Cordeiro. Ele se apresentou voluntariamente.
Quanto a ele, ele se apresenta. Quanto ao Pai, o Pai o elege. Ele é o meu eleito, a ele ouvi. O meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Também já estudamos ontem aquele lindo texto de Provérbios 8. Eu era as suas delícias, como é dito naquele texto, Provérbios 8:30. Pus sobre ele o meu espírito, finalmente. Estudamos essas 5 frases, mesmo que rapidamente, ontem. E aí concluímos ontem. Pus sobre ele meu espírito. Nosso Senhor entra naquela sinagoga, após o batismo e a tentação, abre Isaías 61 em Nazaré e lê esse texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para evangelizar os pobres, pregar o evangelho aos cativos, etc. Então, o texto de Isaías continua assim. Abramos lá nossas Bíblias. Isaías capítulo 42. E vamos estudar um pouco mais até o verso 4. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz nas praças. Interessante, irmão, que isso obviamente se cumpriu em todo o ministério do nosso Senhor Jesus. Ele não foi esse homem que clamava e gritava nas praças. Mas observe um detalhe. Se você ler as narrativas dos evangelhos que se refere à crucificação do Senhor, você vai ver que quando o nosso Senhor, o Verbo encarnado de Deus, estava na cruz, os evangelistas dizem, ele clamou em alta voz. Não diz que ele sussurrou, mas ele clamou em alta voz. Enquanto ele exerceu o seu ministério, enquanto ele ensinava, discernindo a vontade de Deus, o tempo de Deus, o modo de Deus, em tudo que ele fazia, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Nosso Senhor nunca elevou sua voz. Ele nunca forçou sua audiência, digamos assim, a ouvi-lo. Esse não era o nosso Senhor. Nosso Senhor é manso e humilde de coração. E nos convidou para aprendermos assim dele. Mas, quando ele estava na cruz do Calvário, enfrentando essa hora pela qual ele agonizou no Getsêmani, então sim os evangelistas vão dizer que ele clamou em alta voz. Aquele clamor se refere quase que a um grito, não um sussurro. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Então, louvado seja o Senhor, porque em toda a sua vida e ministério, ele nunca forçou sua audiência a ouvi-lo. Sabe, um texto que nos vem à mente, certamente, quando lemos esse verso 42, esse verso 2 de Isaías 42? Em João 7, os fariseus e os principais sacerdotes mandaram uma escolta de guardas para prender o Senhor Jesus. Um dos motivos está no capítulo 5, ele tinha dito que o pai dele trabalhava até agora e ele trabalhava também. Então esses fariseus ainda mais queriam matá-lo, como diz o texto. Porque não apenas ele violou o sábado, como ele dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Interessante essa expressão em João, igual a Deus, é a mesma que aparece em Filipenses. Subsistido em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então quando os fariseus ouviram isso, eles desejaram matá-lo, ainda mais desejaram matá-lo. E logo em seguida, no capítulo 7, envia uma escolta de guardas para prender o Senhor. E encerrar de uma vez por todas com esse assunto do ministério de Jesus. E esses guardas vão lá exercer a sua função. Pense nisso. Então essa escolta chega e vai escutar o Senhor Jesus falar sobre a água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7. Sabe qual era o problema dessa escolta de guardas? Eles não deviam ter parado antes de prender o Senhor Jesus. Eles cometeram um erro. Eles deram uma paradinha para ouvi-lo. Esse foi o problema deles. E quando eles pararam para ouvi-lo, eles ouviram o Senhor falando sobre a água viva. E quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E aqueles guardas ficaram paralisados. E voltaram para aqueles que os tinham enviados. Você sabe que eles podiam perder a cabeça, porque eles não cumpriram sua missão. Então eles perguntam, em outras palavras, onde está o homem? E o que aconteceu com a missão de vocês? E a resposta deles foi, ninguém jamais falou como este homem. Irmãos, há um tempo atrás, por uma coincidência, estávamos na casa de um irmão, em um determinado lugar, e estava passando um filme, uma película muito conhecida, chamado Jesus de Nazaré. Muitos aqui devem conhecer esse filme antigo.
Aquela figura que representa ou quer representar o verbo encarnado de Deus ali, esse verbo encarnado de Deus é inimitável, ele é irrepresentável. Aquela figura parece um lunático. Quando ele conversa com aqueles que estão representando seus discípulos, ele nem olha para eles. O seu olhar está perdido no horizonte, como se fosse um místico em transe em todo o tempo. E os discípulos estão ali fazendo perguntas para ele, e ele está num terceiro plano, que eles não compreendem. Esse não foi o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus é inimitável. Irmão, você pode imaginar os gestos dele? Pode. Você pode imaginar isso que os guardas ouviram, esse falar dele? Cantares diz, o seu falar é muitíssimo doce. Por outro lado, ele olhou aquele jovem rico, Lucas vai dizer, o amou e disse, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue. Por quê? Porque embora ele fosse cheio de amor, e o é, ele também é cheio de verdade. Cheio de graça e de verdade. E essa é a sua glória, como João vai dizer. Então, nosso Senhor Jesus é inimitável. Bendito seja o seu nome. Então, versículo 2 diz, não clamará, nem gritará e nem fará ouvir sua voz na praça. Olha o verso 3. Não esmagará a cana quebrada e não apagará a torcida que fumega. Isso foi o que o Senhor mais encontrou quando ele veio. Ele encontrou aqueles religiosos que teciam fardos pesados, colocavam nos ombros dos homens e os obrigavam a transportar. Mas eles, nem com o dedo, poderiam movê-lo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando nosso Senhor Jesus diz essas palavras, ele está cumprindo Isaías 42, 3. Não esmagaria a cana já quebrada, e não apagaria uma torcida que já fumega. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Bendito mordomo de Deus. E ainda temos no versículo 4. Não desanimará e nem se quebrará. São 4 negativas tão maravilhosas. Não esmagará a cana, não apagará o pavio, não desanimará e não se quebrará. Quanto à sua natureza humana, ele é homem, plenamente homem, quanto motivo de desânimo nosso Senhor tinha. Vamos citar mais um exemplo da vida santa do nosso Senhor. Quando ele se dirigiu para o Getsêmani, ele é tão homem, ele é tão vulnerável, ele é tão sujeito, que ele chama 3 dos seus. E o que ele deseja é simplesmente retaguarda, companhia. Então ele chama os 3 e se afasta deles como um tiro de pedra, como diz os evangelistas, e vai orar, agonizando no Getsêmani. E volta para encontrá-los. E quando ele volta, ele os encontra dormindo. E Marcos, que registra as informações de Pedro quando escreve seu evangelho, é muito claro, quem está por trás do evangelho de Marcos é Pedro. Então por isso é só Marcos que registra aquilo que Pedro sabe muito bem. Que quando o Senhor volta para encontrar os seus discípulos, ele diz assim, Pedro. Marcos registra assim. Então ele disse a Simão, Simão, tu dormes? Simão, tu dormes? Nem uma hora pudestes vigiar comigo? Esse é nosso Senhor, plenamente homem. Mas quando ele olhava para o seu círculo mais íntimo, desânimo. Mas Isaías 42 diz, não desanimará. Qual era o seu segredo? Diante de mim via sempre o Senhor. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Mas ele é homem e por isso chamou seus companheiros humanos fracassados. Então, até aqui, versículo 4. Vamos seguir um pouquinho mais para mais um cântico do servo e podemos dar mais um passo com a ajuda do Senhor nessa noite. Vamos ao capítulo 52 de Isaías. Vamos destacar os versos 13 a 15, os 3 finais desse cântico do servo, que inicia nesse verso 13,
verifiquem na sua Bíblia, Isaías 52, 13. E esse é o mais longo dos cânticos do servo. Ele vai até o final do capítulo 53, ou todo o capítulo 53. Então essa divisão de capítulos em nossa Bíblia não está bem colocada, já que sabemos muito bem que ela não é inspirada, não faz parte do texto original. Então, na verdade, o capítulo 53 de Isaías deveria começar no versículo 13 do capítulo 52. Porque aí começa o cântico do servo. Então, ele estende-se por todo o capítulo 53. Então, ele inicia assim, capítulo 52, verso 13. Veja o eis de novo. Nós falamos que Isaías menciona dezenas de vezes esse eis. E sempre tem o sentido de observem, contemplem. Então aqui mais uma vez. Eis que o meu servo, mais uma vez meu servo, procederá com prudência. Essa ideia, irmãos, é simplesmente de lograr bom êxito. Essa palavra prudência não significa exatamente prudência, como está aí. Significa que ele irá levar a sua missão a bom termo. Isso é proceder com prudência, e a ideia de êxito. Eis que o meu servo procederá com prudência. Será exaltado e elevado e será muito sublime. Com essas palavras nós estamos entrando na segunda sessão, escute bem, para você não se perder aí, de Filipenses 2, o texto que já lemos 2 vezes. A primeira sessão fala dos sofrimentos do nosso Senhor, ou do esvaziamento do nosso Senhor, incluindo seus sofrimentos. Ele então esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo, reconhecido em figura humana. Primeiro esvaziamento, podemos dizer assim. O segundo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Um duplo esvaziamento. Se esvaziou, se humilhou. Mas então, nós temos a segunda sessão em Filipenses 2. E agora é a sessão da exaltação. Como já vimos lá, lembra-se, verso 9? Pelo que, porque foi obediente até a morte e morte de cruz, por isso Deus o exaltou soberanamente. Então entramos na sessão de exaltação. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre diante desse nome. Então aqui, Isaías expressa a mesmíssima ideia. Quando diz assim, meu servo logrará bom êxito, procederá com prudência. Escute agora, será exaltado, elevado e muito sublime. Se nós estudarmos o texto original com relação a essas 3 frases últimas que acabamos de ler, será elevado, exaltado e muito sublime, elas não fazem como que um degrau ascensional. São 3 palavras para se referir ao ápice da exaltação. O Senhor, esse servo, atingirá o ápice da exaltação. Então ele será exaltado, elevado e muito sublime. Mas há uma coisa interessante aqui, agora, sob a ótica do Novo Testamento, que nós podemos então fazer com segurança. Mas como o texto em si não sugere uma escada ascensional, como acabamos de falar, mas o Espírito Santo aqui, através de Isaías, está acumulando palavras para falar do auge, do ápice, da exaltação desse servo prudente. Ou desse servo que veio para a sua missão e ninguém o livraria ou dissuadiria dessa sua missão. Então ele será elevado, será exaltado, será muito sublime. Ápice da exaltação. Mas escute, Efésios 1, de 20 a 23, um texto paralelo, Efésios 1, de 20 a 23, falam sobre um degrau ascensional, nessa exaltação do nosso Senhor. Então o primeiro vai dizer assim, que Deus exerceu o seu supremo poder ressuscitando a Cristo. Efésios 1, 20, se você está conferindo na sua Bíblia. Paulo está orando para que os filipenses tenham olhos iluminados, conheçam então a riqueza da glória da sua herança nos santos, conheçam a esperança do seu chamamento, conheçam a suprema grandeza do seu poder. Olha aí o contexto, Efésios 1, 20. Esse é o verso 19 que eu citei. Aí no 20 ele vai dizer que esse poder, ele exerceu em Cristo, e agora nós temos a palavra ressuscitando dentre os mortos. Em seguida, no mesmo versículo, e fazendo sentar
à sua direita nos lugares celestiais. Então aqui nós já temos ressurreição e já temos ascensão. Mas ainda falta algo. Então no verso 21 ele vai dizer: acima de todo principado, potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só nesse presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo de seus pés. Em outras palavras, entronização. Então nós temos ressurreição, ascensão, entronização. Então vamos dizer agora somente por sugestão, como já falamos que isso não se aplica exatamente ao que Isaías quis dizer, porque Isaías junta as três e diz: é o ápice da exaltação o que o servo atingirá. Por quê? Porque ele procederá com prudência. Ele foi enviado para uma missão e não falhará. Isso foi previsto 800 anos antes do Verbo encarnado surgir. Então é dito em Efésios, e assim façamos essa correlação: elevado, exaltado, verso 13, exaltado, elevado e muito sublime. Podemos dizer que Efésios explica isso para nós assim: esse meu servo, ele será ressuscitado, ele será ascenso e ele será entronizado. Por isso Filipenses vai dizer: ele recebe o nome que está acima de todo nome. Agora nós precisamos de alguma ajuda mais aqui. Escute isso, irmão. Que nome é esse? Os estudiosos sugerem que esse nome dado a Jesus de Nazaré após a sua entronização seja o nome Senhor. Pelo seguinte motivo: quando a Septuaginta, que é uma tradução grega do Velho Testamento, que é hebraico em grande parte, a maioria um pouco de aramaico. Então 70 pessoas fizeram essa tradução primorosa. Colocaram o Velho Testamento em grego, a Septuaginta, ou a versão dos 70. Todas as vezes que o texto hebraico menciona a palavra Yahvé, o tetragrama, como é conhecido entre os judeus, ou o nome impronunciável, as 4 consoantes do nome impronunciável, Santíssimo de Jeová. Todas as vezes que o nome Yahvé aparece no texto hebraico, os autores da Septuaginta usaram o nome Kurios, ou Senhor, no grego. Agora, por quê? Vamos abrir nossas Bíblias para podermos compreender o significado disso. Em Isaías 42 mesmo, onde estávamos. Já voltamos ao capítulo 52 agora mesmo. Isaías 42, 8. Olhe com atenção. 42, 8. Isaías. Eu sou, e aí está a palavra, o Senhor. Então no texto hebraico a palavra é Yahvé. Nessa tradução, por considerarem esse nome santíssimo e impronunciável, então esse nome foi mudado para Kurios. Não foi transliterado para o grego. O Yahvé é transliterado para o grego, porque esse nome é intransliterável, digamos assim, impronunciável, santíssimo. Então usaram o nome Senhor. Eu sou o Senhor. E escute a próxima frase. Olhe com atenção. Este é meu nome. A minha glória não a darei a outrem, e nem a minha honra às imagens de escultura. Então, quando nós lemos em Filipenses, veja bem, que Deus o exaltou por causa da sua fidelidade até a morte e morte de cruz. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome, não um nome, mas deu a ele o nome que está acima de todo nome. Que nome é esse? Senhor. Senhor, eu sou o Senhor, este é o meu nome. O que esse nome contém, segundo o verso 8 de Isaías que estamos lendo? Minha glória não a darei a outrem, e nem minha honra às imagens de escultura. Ou seja, esse nome glorioso foi colocado sobre Jesus de Nazaré. Por isso Filipenses vai dizer: diante desse nome, todo joelho se dobrará. Mas ainda há mais, completando o texto de Filipenses. Olha agora Isaías 45, versículo 23.
Isaías 45, 23. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim, quem diz isso? Jeová, o Senhor. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Ou seja, Paulo está identificando o glorioso nome de Yahvé com o nome de Jesus de Nazaré. Que maravilha, irmãos. O mordomo aprovado por Deus. Então ele recebeu este nome, que carreia esta glória, que carreia esta honra, como nós vemos em 42:8. E diante do qual se dobrará todo joelho e toda língua o confessará. Esse é o mordomo aprovado por Deus. Então, quando voltamos ao capítulo 42, onde estávamos, ele será exaltado, elevado e muito sublime. Verso 14. Como pasmaram muitos à vista dele. E a ideia é essa mesma aqui, ficar estupefato, pasmado. Muitos pasmaram-se à vista dele. Agora, segundo os estudiosos, é bom que se abra um parêntese aí, para essa próxima frase, o que não acontece na maioria das nossas versões. Pois, porque ele está fazendo um parêntese mesmo, aqui, pois o seu aspecto, por que pasmaram? Pois o seu aspecto, o seu semblante estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer. Irmão, o que essa frase quer dizer? Essa palavra aspecto fala do semblante ou da face de nosso Senhor. A palavra para desfigurado é essa mesma, machucado. Pasmaram-se muitos à vista dele, porque o seu semblante estava muito machucado. Isso é o que disse Isaías. Seu semblante muito machucado. Mais do que o de outro qualquer. E a sua aparência mais do que os dos outros filhos dos homens. E aqui o parêntese fecha. E então continua no verso 15. Assim ele causará admiração às nações. Irmãos, está embutida aqui mais uma verdade gloriosa. E aí, usando o entendimento da grande maioria dos estudiosos, e aí eles vão contrariar o João Ferreira de Almeida nessa tradução, e o motivo é muito claro. Todas as vezes que a palavra que é usada aqui, traduzida como causará admiração, talvez boa parte das versões aqui contenha esse termo, pode ser que outras não. O termo causará admiração é uma palavra técnica no hebraico que sempre é usada para expiação ou para aspersão. Em Levítico usa muitas vezes, seja para aspersão de água, seja para aspersão de óleo, seja para aspersão de sangue. Ocorre então inúmeras vezes, por exemplo, no livro de Levítico, o livro que trata do sacerdócio, dos sacrifícios. Então é uma palavra técnica que foi usada aqui e ela nunca ocorre de outra maneira. Ela sempre significa espargir. Então, assim deveria ter sido, segundo esses estudiosos, não é? E é inequívoco, se você consultar a sua concordância aí, você vai ver que assim é. Não poderia ser colocado aqui de outra maneira. Talvez examinando o contexto, o tradutor achou que essa expressão causará admiração seria a mais coerente, segundo seu entendimento, para esse texto. Mas não combina com todas as outras menções dessa palavra. Porque todas as outras significam espargir. E nada mais do que espargir. Então, em conjunto, o que esse texto significa? Vamos lá, de novo. Verso 14. Como pasmaram muitos à vista dele, abre o parêntese. Seu aspecto muito desfigurado, mais do que outro homem qualquer, sua aparência mais do que os outros filhos dos homens, fecha o parêntese, assim espargirá, é a palavra aqui, as nações. E os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Vamos tentar parafrasear então o que Isaías está tentando dizer aqui. Aqueles que pasmaram e ficaram estupefatos, porque viram o semblante dele machucado, ferido, mais do que qualquer outro filho dos homens ele estava desfigurado,
Agora eles ficarão estupefatos, porque esse sofredor é aquele que pelo seu sofrimento espargiu muitas nações. Expiação é a referência aqui. Que maravilha! Os reis fecharão sua boca, porque aqueles, segundo a palavra de Isaías, que eles consideraram de nenhum valor, olhámo-lo e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, e dele não fizemos caso. São as palavras na continuidade desse cântico do servo. Agora, os reis ficarão estupefatos, porque o sofredor é o expiador. Porque o sofredor é o redentor. Então, ele espargirá as nações, e os reis fecharão suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Por isso o capítulo 53 entra numa narrativa imediata, o mesmo cântico. Isaías vai continuar. Então, quem creu em nossa pregação? Como crer se nós olhamos para ele e nenhuma beleza havia que nos agradasse? Como crer se nós o reputávamos um aflito, um maldito, pendurado numa cruz? A não ser que, por obra de Deus, a nós fosse revelado o braço do Senhor. Braço do Senhor é uma palavra para salvação de Jeová. Ele estendeu seu braço e tirou o seu povo do Egito. Redenção, salvação. A quem foi revelado o braço do Senhor? Ah, queridos irmãos, por isso Paulo vai dizer em Coríntios, assim o era no seu tempo e assim sempre será, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Coisas que poderosos deste século não conheceram. Porque se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tinha preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Quem conheceu, a quem foi revelado o braço do Senhor. Então, nesse cântico maravilhoso, ele vai dizer que desse que subia como um renovo. A palavra é para um broto indesejado de um toco de árvore. Você podou uma árvore, e então você quer que aquilo cresça da maneira adequada como você planeja, e tem muitos brotos indesejados tomando a seiva vital daquela árvore. Então você vai com a tesoura e corta os brotos indesejáveis. Essa aqui é a palavra para renovo. Foi subindo como um renovo. Não tinha aparência e nem formosura. O mordomo aprovado por Deus. Vamos ainda a um último texto e já vamos encerrando por hoje. Amanhã, com a ajuda do Senhor, seguimos. Isaías capítulo 50, mais um cântico do servo. Que nós vamos examinar apenas alguns versículos desse maravilhoso cântico. Versos 4 a 7 ou 8 apenas vamos examinar. Isaías 50, verso 4. O Senhor Deus me deu língua de eruditos. Bendito seja esse mordomo aprovado. A palavra usada para eruditos aqui não são aqueles que ensinam. Não são aqueles que são cheios de conhecimento. A palavra aqui, traduzida para erudito, é aquele que aprende. O Senhor me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Irmãos, nosso Senhor, num determinado momento, disse assim aos seus discípulos, João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho anunciado. Que ouvido esse servo precioso tinha. Qual era seu segredo? Ele, o servo, está falando com relação ao seu Deus, seu Pai. Ele me desperta todas as manhãs, mas não apenas de um sono fisiológico. Ele desperta o meu ouvido para que eu ouça como discípulo
É a palavra para erudito aí. Eu ouça como discípulo. Eu ouça como aquele que aprende. E então, para que eu saiba dizer boa palavra alcançado. Por que nós tropeçamos com a língua? Porque o mordomo aprovado nunca tropeçou com a sua língua, porque ele nunca tropeçou com o seu ouvido. Nosso problema é que nossas palavras vão muito além do nosso ouvido. E nós trocamos os pés pelas mãos. Nunca foi assim com o mordomo aprovado. Ele nunca falou daquilo que ele não ouviu da parte de seu Senhor. Verso 6. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Não dei nenhum passo para trás. Nós já cantamos um lindo cântico aqui, intitulado Amor Fiel. Lembra-se? Ele não hesitou, ele não recuou. Mas vindo aonde estava eu, salvou-me. Glória ao nome seu. Sozinho a senda percorreu. Sofreu dos homens rejeição. Conhecido só por Deus de angústia, encheu seu coração. Mas não hesitou e nem recuou. Exatamente o que Isaías diz nesse verso 5. Eu não fui rebelde e não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam. Irmãos, quando os açoites eram aplicados aos criminosos que seriam crucificados, a história já nos disse que muitos deles não suportavam os açoites. E nem precisavam ser crucificados, porque já estavam mortos. Aquele chicote chamado pelos romanos de flagrum, ele tinha esferas na ponta ou pedaços de ossos. Quando uma pessoa era açoitada com flagrum, as suas costas eram rasgadas, a ponto dos seus ossos serem expostos. Então ele tinha uma hemorragia profunda. Por isso nosso Senhor Jesus disse na cruz, eu tenho sede. E muitos criminosos não chegavam até a cruz, por causa da violência dos açoites daqueles soldados. É dito na palavra que nosso Senhor levou socos. Ele foi esbofeteado. Cravaram-lhe uma coroa de espinhos e bateram na sua cabeça com caniço. Esse cântico do servo diz, eu ofereci as minhas costas. Salmo 129, verso 3, diz assim, sobre o meu dorso lavraram os aradores, e nele fizeram longos sulcos. Ah, irmãos, será que nós temos aprendido desse mordomo aprovado? Paulo diz, ninguém me moleste, eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Ofereci as costas aos que me feriam. Que costas são essas? O Verbo encarnado de Deus. Quando ele foi buscado num outro momento no Getsemane, mais uma vez, estava lá uma escolta de soldados para prendê-los. Mas agora era a sua hora. Agora ele iria se entregar. Então ele adianta-se aos seus discípulos, o pastor protegendo suas ovelhas, e pergunta à escolta, a quem buscais? E eles dizem, a Jesus, o Nazareno. E ele disse, eu sou. Quando ele disse, eu sou, os guardas recuam e caem por terra. Que cena é essa? Quem está dizendo, eu sou? O Filho encarnado de Deus. Jeová em carne. Eu o sou. Por que ele fez isso? Para que ficasse claro o que ele já tinha dito em João 10. Ninguém tira minha vida. Eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e tenho autoridade para reavê-la. Eis aqui o meu servo. Ele procederá com prudência. Será exaltado, elevado e muito sublime. Ofereci as minhas costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. A palavra exata aqui é barba. Arrancar a barba, há passagens no Velho Testamento que se referem a isso, denota desonra. Porque a barba naquele contexto era
honra. Ofereci minha face aos que me arrancavam a barba, me desonravam. Que faces são essas? Aquelas que manifestaram uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. Essa face que hoje pedimos ao Espírito Santo que mostre-a a nós. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Irmãos, nunca poderemos servir nosso Senhor se realmente o Espírito do Senhor não formar em nós o mesmo caráter. Nós somos presunçosos, nós somos justicentos, nós somos desafiadores, nós somos arrogantes, soberbos. Oferecer as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam a barba. Paulo, quando se refere a ele e seus companheiros, ele diz: a mim me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Chegamos a ser considerados o lixo do mundo. Esse foi nosso Senhor. Ele foi crucificado onde se jogava o lixo. Lixo do mundo, escória de todos. Quando caluniados, nós procuramos conciliação. Quando perseguidos, nós bendizemos. Quando Paulo usa aquela palavra escória e lixo, são únicas naquele texto, não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento, só ali, lixo e escória. E elas têm um sentido extremamente profundo. Uma delas se refere àqueles criminosos, quando transportado num navio que enfrenta uma tempestade, ele era tirado do porão e jogado no mar, para que um sacrifício fosse oferecido ao Deus do mar, para que acalmasse a tempestade. É uma das palavras que usa Paulo para lixo e refúgio. Um criminoso condenado, jogado no mar como oferta a deuses pagãos. Um lixo. Lixo do mundo. Escória de todos. Não escondi o meu rosto, verso 6, dos que me afrontavam e me cuspiam. E agora nós temos esse lindo verso 7. Porque o Senhor Deus me ajudou. Sabe que o nosso Senhor falou, registrado em João 16, 32. Ele disse assim: a hora vem e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, eu não estou só, porque o Pai está comigo. O Senhor Deus me ajudou. Por isso eu não me senti confundido. É a palavra para envergonhado aí. Irmão, amado, nosso Senhor é homem. Ele teria todos os motivos para se sentir confundido diante dessa sua vida, esse seu oferecimento, essas suas perseguições, esses obstáculos, até mesmo dentro do círculo mais íntimo. Qual era o seu segredo? O Senhor tem sempre a minha presença. O Senhor Deus me ajudou e eu não me senti confundido ou envergonhado. Pelo que não me senti envergonhado. Por isso, escute essa frase maravilhosa, irmão. Fiz o meu rosto como um seixo. Em outras palavras, fiz o meu rosto como uma pederneira. Ah, irmão, essa face tão singular do nosso Senhor, que nós a conhecemos através dos evangelhos. Num determinado momento, voltou-se como uma pederneira para a sua missão redentora. 6 meses após o Monte Hermon, a transfiguração, nós temos o Monte Calvário. Do Monte da Transfiguração, o nosso Senhor Jesus ouviu a voz que ele é o varão por Deus eleito. Aí ele ouviu. 3 anos já sendo provado, de todas as maneiras. Daquela cena de glória, esse homem aprovado e santo, provado e aprovado, poderia ter ascendido
por méritos ao trono da glória. A decisão era apenas, então, somente dele. E ele tomou sua decisão. Ao invés de subir ao trono, ele desceu do monte. E caminha mais 6 meses para subir a um outro monte. O Monte da Transfiguração tem tudo a ver com ele. O Monte Calvário tem tudo a ver conosco. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quase concluindo aqui por hoje, quando nosso Senhor Jesus ora no Getsemane, assim a maior parte, se não todos os estudiosos, entendem Hebreus 5, 8 e 9. Quando o Senhor oferece ao Pai com forte clamor e lágrimas, Ele oferece orações e súplicas, assim diz o texto, a quem o podia livrar da morte. E foi ouvido por causa de sua piedade. Se essa oração se referia a ser livrado da cruz, então nosso Senhor não teria ido à cruz. Porque é dito que sua oração foi ouvida por causa de sua piedade. Está compreendendo, irmão? Quando ele está agonizando no Getsemane, diz, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Você poderia pensar, nosso Senhor então orou para não ir para a cruz. Cuidado, irmão, porque a oração não terminou. Ele termina a oração dizendo, não se faça, porém, a minha vontade, mas sim a tua. Foi isso que o Senhor orou. Então, nosso Senhor nunca orou para ser livrado da cruz do Calvário. Então, o texto de Hebreus 5, 8 e 9 responde a esse texto de Isaías 42 e tem a ver, sim, com Getsemane. Por quê? Já falamos. Porque nosso Senhor Jesus experimentou uma agonia tal que ele temia ali mesmo sofrer um colapso. Ele já havia dito aos seus discípulos que ele seria levantado da terra e atrairia todos a si mesmo. Ele não morreria no Getsemane. Ele precisava contar com toda a ajuda do Senhor, seu Deus. O Senhor Deus me ajudou. Por isso eu não me senti envergonhado. E quando ele estava sendo açoitado, porque o Senhor, como grande parte dos criminosos, não morreu ali mesmo. O Senhor Deus me ajudou. E então o Senhor, com sua face ferida, com seu corpo com ossos expostos, com aqueles açoites violentos, ele ainda assim resistiu. E ele subiu à cruz do Calvário, onde permaneceu 6 horas. Os evangelistas usam 3 vezes a palavra reclinou nos evangelhos. O Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. 2 evangelistas usam essa palavra. E João a repete no seu capítulo 19, versículo 30. Quando diz que então o Senhor, reclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Enquanto ele viveu sua vida humana como mordomo fiel, ele nunca teve onde reclinar sua cabeça. Na cruz do Calvário, finalmente, ele reclinou a sua cabeça. Por quê? Porque foi ali que ele disse, está tudo feito. Até lá, ele e o seu pai estavam trabalhando. Então ele não tinha onde reclinar sua cabeça. Mas quando ele conclui sua missão, ele reclina a cabeça e rende o espírito. Nosso Senhor morreu de uma maneira diferente de qualquer outro criminoso. Primeiro ele reclina sua cabeça e então ele rende o seu espírito. Sabe por quê? Porque a morte não poderia avassalá-lo. A morte não poderia tomar conta dele, a não ser que ele decidisse se entregar à morte. Ele decidiu fazer isso às 3 horas da tarde, para que se cumprisse a tipologia do Velho Testamento. Crucificado na hora do sacrifício da manhã, 9 da manhã, e entregou seu espírito na hora do sacrifício da tarde, 3 horas da tarde. Reclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Louvado seja nosso Senhor, o varão aprovado por Deus.
Pedro vai dizer, ele nos deixou o modelo para seguirmos seus passos. Ele, quando ultrajado, não revidava com ultrajes, mas entregava-se àquele que julga retamente, levando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Ah, irmãos, quando nós olhamos os sofrimentos do Getsemane, suportem um pouco mais, com a ajuda do Senhor, eu queria citar pelo menos os 6 versos do Novo Testamento que mencionam o Getsemane. E quais são as palavras usadas para o sofrimento no Getsemane? Nós vamos fazer isso em poucos minutos, para que você possa fazer seu estudo pessoal e encorajo fortemente a que você faça. Para que nós possamos, se o Senhor assim for misericordioso conosco, tocar, como dissemos, mesmo que as orlas das suas vestes, no que significa o Getsemane. Tão incompreensível para nós quanto a cruz, aquela hora. Uma hora inimaginável. Nosso Senhor tinha 2 pilares que governavam sua vida humana. Preste atenção. Um pilar era ver a face do Pai. Diante de mim, eu sempre via o Senhor. Quando nosso Senhor Jesus perdeu de vista seu Pai? Nunca. Na sua vida e ministério. Esse é o primeiro pilar. Todas as faces carrancudas estavam ao seu redor. O traidor, o negador e todos mais. Os perseguidores. Mas diante de mim eu sempre via o Senhor. Esse é o primeiro pilar. Ele viveu como viveu, porque o Senhor, ele o tinha sempre à sua presença. A face do Pai. Mas houve um outro pilar, bem equilibrado. 2 pernas que governaram a vida humana e o ministério do Senhor. E o outro pilar é fazer a vontade do Pai. Para isso ele viveu, assim ele vivia. Contemplando sempre a face do Pai, fazendo sempre a vontade do Pai. E essas 2 coisas corriam paralelas. Uma ao lado da outra. Sempre vendo a face do Pai, sempre fazendo a vontade do Pai. No Getsemane, essas 2 verdades entram em rota de colisão. Agora, para que o nosso Senhor Jesus continuasse fazendo a vontade do Pai, ele teria que perder de vista a face do Pai. E por isso ele agonizou no Getsemane. Porque ele sabia que ele teria que perder de vista essa face. Para que aqueles que nunca viram essa face, pudessem então finalmente vê-la. A face do Pai na face de Cristo. Então nosso Senhor teria que fazer a sua escolha. Ou ele não abre mão de ver a face do Pai e de fazer a vontade do Pai, ou ele tem que abrir mão de ver a face do Pai para continuar fazendo a vontade do Pai. Agora as 2 coisas não podem mais andar juntos. Nosso Senhor fez a sua opção por perder de vista a face de seu Pai. Então ele vai dizer, meu Deus, por que me desamparaste? Há 2 maneiras de nós falarmos por que a Deus. Nós podemos falar por que a Deus de punhos cerrados. Ou podemos falar por que a Deus de mãos abertas. E assim, nosso Senhor disse o seu porquê na cruz do Calvário. Ele perdeu de vista aquela face, para que nós víssemos aquela face. Mas então 6 palavras são usadas em 3 textos sobre o Getsemane. E vamos discorrer rapidamente sobre elas e encerramos. Então abra, por favor, em primeiro lugar, Mateus 26, 38. Mateus 26, 38. Primeiro texto com 2 palavras. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Aqui temos 2 expressões na língua original. Faça o seu estudo pessoal. A primeira expressão é alma profundamente triste. E aí para a primeira expressão. Alma profundamente triste. O sentido dessa palavra é de um pesar excessivo. Ou, se quiser usar outra palavra, oprimida. Nosso Senhor está dizendo, minha alma está oprimida.
excessivamente pesarosa e aflita. É a palavra usada aqui, primeira. Segunda expressão, até a morte. Logo em seguida aí no verso 38. Essa é uma outra palavra no texto original. E significa uma profundeza indescritível de angústia e de dor. Essa é a palavra traduzida por até a morte. Uma profundeza indescritível de angústia e dor. Como já citamos, nosso Senhor possivelmente temia desfalecer, sofrer um colapso ali mesmo no Getsemane. Vamos para o segundo texto rapidamente. Marcos capítulo 14, mais duas palavras. Todas elas são diferentes na língua original. Marcos 14, 33. Mais um par de palavras. O relato do Getsemane segundo Marcos 14, 33. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Mais duas palavras, que não são iguais às de Mateus. As palavras de Marcos, a primeira, pavor, tomado de pavor. A ideia dela, golpeado pelo terror próximo. Alguns eruditos sugerem que o terror da paixão vislumbrada aqui pelo Senhor superava as suas expectativas como homem. O terror da paixão. Por isso essa palavra tão grave usada por Marcos. A palavra para pavor, verso 33. Golpeado pelo terror. Quarta palavra, angústia, como vemos aí nesse mesmo versículo. O sentido dessa palavra, grande agonia ou consternação. Escute o que um erudito cristão chamado J.B. Lightfoot, um grande erudito cristão, disse: o sentido dessa palavra é como estar fora de si ou perturbado. Como que fora de si. É a palavra para angústia. Escute o que diz Strong, o autor da concordância. 3 palavras são usadas para depressão no grego. Há 3 palavras para depressão. Essa palavra usada aqui para angústia é a mais forte delas. Profunda depressão. E o último par de palavras para concluirmos. Lucas 22, 44. O último relato. Lucas 22, 44. E estando em agonia, aí está a primeira palavra, orava mais intensamente. Aí está a segunda palavra. Esse mais intensamente é uma palavra só na língua original. Agonia, primeira, e mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. A palavra para agonia fala de batalhas e emoções mentais severas. Batalhas mentais e emoções mentais severas. E a última palavra, traduzida como mais intensamente, a ideia é ardentemente ou fixamente. Por causa dessas batalhas, o Senhor orava ardentemente, orava fixamente. Então, queridos irmãos, concluindo aqui, o Salmo 62, os primeiros versículos, dizem assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Ele é meu alto refúgio, não serei abalado. Essa era a confiança do mordomo aprovado. Queridos irmãos, que o Senhor siga falando aos nossos corações. E que muito mais do que estudarmos a respeito do mordomo aprovado, que nós tenhamos seu caráter sendo formado em nossas vidas. Para que o mundo creia que nós somos os dele, os cristãos. Louvado seja nosso bendito Senhor.
Vamos orar. Senhor, por tua misericórdia te pedimos que o Senhor continue falando ainda ao nosso coração nessa noite. Senhor, abre nossos olhos. Ajuda-nos a contemplar-te, tua beleza, tua ousadia, tua determinação, tua coragem e intrepidez. Senhor, sê para nós admirável como tu és admirável para o teu Pai. Queremos te ver, Senhor, com mais clareza. Obrigado pelo ministério teu, bendito Espírito Santo. Continua realizando esse teu serviço nas nossas vidas. Queremos seguir ao Cordeiro por onde quer que ele vá. Assim confiamos ao Senhor tua palavra nessa noite. Em teu nome precioso. Amém.